Já dá uma... É prejuízo perder tempo. Porque o tempo não para. O tempo ele vai passando. Se ficar aí de bobeira, vai tudo para as classes inferiores. Tem pessoa que fala, mas o racional superior sabe que eu não posso ler. Então ele sabe que você vai descer de classe. Porque tudo tá aí, ué. Tá com a faca e o queijo na mão. Mas para quem já leu os 1000 livros e continua estudando. Agora você tem que estudar. Porque você tem que lembrar qualquer assunto que ele está falando aqui, tem lá em cima. Você vai entender. Por exemplo, só um exemplo. Quantas perguntas lá na réplica o racional superior fala? Pergunta básica. Se eu perguntar para você, como que foi feita a Lua? Fala aí o que você sabe. Almerina. Isso são perguntas básicas. Então, veja bem, a Lua foi feita das virtudes da planície da resina que acumulou num corpo carbono do Sol, fez a Lua sem os quartos, no 7º degrau. Então isso aí é a pergunta que ele faz lá na réplica. Quer dizer, são perguntas básicas que você lê lá e nem responde. Ou então quando responde, é como se fosse a primeira vez que você leu no primeiro volume. Quando você está passando pela primeira vez nos 1000, subindo nos 1000, é uma coisa, você não vai responder direito aquilo dali. Mas quando você está relendo os 1000, aí sim, você tem que saber, é o saber racional. Então, isso são perguntas básicas, como foi feita a Lua. As virtudes perdidas da planície da resina acumulou num corpo carbono que o Sol solta e formou a Lua sem os quartos. Isso no 7º degrau. E os quartos da Lua são as virtudes da deformação da água e da terra. Então, isso são perguntas básicas. Quais são as funções da Lua? São 3 funções. A Lua tem 3 funções. Às vezes você não sabe nenhuma, mas são 3. Primeiro, a primeira função da Lua. Ele é um ponteiro que regula as 7 partes, orientando as transformações e as mudanças. Essa é uma função. A outra função da Lua é um aspirador magnético. A Lua aspira tudo que é poluição que só vai para cima. Se não tivesse a Lua, toda essa poluição ia para o mundo racional. Todo esse material que está na Lua é da Terra. Os cientistas, eles ficam estudando a Lua através de imagem. Ele acha que a Lua é um pedaço da Terra. E não é. O material que está na Lua, sim, é da Terra. A Lua que aspirou. Tudo que poeira, fumaça, pedra que o vulcão joga, a Lua aspira. Se a Lua não aspirasse as pedras que os vulcões jogam, caía tudo na cabeça do povo. Matava o povo. A Lua aspira tudo, ela é um aspirador. E também não deixa passar poluição nenhuma para o mundo racional. Essa é uma das funções da Lua. Terceira função da Lua. A Lua é um relógio que marca a contagem regressiva do fim da matéria. A Lua está indicando que a Terra está se acabando, que está chegando o fim. E o povo não quer nem saber. Ah lá, a Lua, bonita a Lua. E não sabem nem para que foi feita a Lua. Para que foi feita a Lua? Para não deixar poluição nenhuma ir para o mundo racional. A racional superior fala isso na réplica. Você vê, ó, são assuntos que estão na réplica, que é a prova da escrituração, e a pessoa passa por cima e nem vê nada. Ah, já li tudo. Não mexo nem com o pé. Mas claro, lê tudo, mas não sabe nada. E estuda, gente.
Estuda. Aí você vai ver que esses assuntos dá prova. Quanto mais você sabe, menos você sofre. É diferente do artifício. Quanto mais você estuda, mais você sofre. É o sofrimento mostrando que você não sabe nada. Você sabe tudo, mas não sabe por que pensa, não sabe por que imagina, não sabe por que é um sofredor imortal, sem noção exata de nada. Aí diz que tem consciência. Consciência tem quem se conhece, mas a consciência positiva, que é o assunto racional. Então, cada vez que você vai sabendo desses detalhes, mas sabendo a realidade, você vai ver que vai melhorando tudo. Você vai viver racionalmente. Você vai vivendo racionalmente, você brilha. Agora, você vai viver como um bicho, aí só leva coisa. Bicho só dá coisa um no outro. Então é um estudo. Vai lá, Maria, senão só eu que falo. Você está lendo qual? 186, história. 185. É o livro da revolta. É, da indignação da planície. Todos que são feitos da planície, nós, já nascem revoltados. Por causa da revolta da planície. A planície, quando estava lá embaixo, ela se revoltou com esses habitantes que estavam em cima dela, progredindo, porque ela começou a transformar. Ficou revoltada. Deu origem a todos esses Pomodoro. Sabe o que é Pomodoro? Os astros. O sol é menos sol. O sol é Pomodoro, mas não foi feito na planície. Mas a lua, as estrelas, terra, tudo isso é Pomodoro. Que o pai fala na reta. Essa é o treino que ele fala de sempre. Cada um se acomodou no seu lugar. São os Pomodoro. Tudo é revoltado. Também revoltado. Sim, essa transformação da planície. A lua é o ponteiro que o pai fala. A lua é o ponteiro que regula a natureza. Mas na verdade a lua também é um ponteiro que regula, mas ela é um relógio com a contagem regressiva da deformação. A parte que fica do lado da Terra, a lua tem duas faces. Uma fica diretão para o lado da Terra. Aqui a Terra, e aqui a face da Lua, e aqui a face escura da Lua. Isso aqui fica sempre para o lado da Terra. A Lua, aqui é a Terra. A Lua rodeia a Terra assim, ó. Mas essa parte fica sempre para o lado da Terra. E ali acumula a Lua, os quartos da Lua, não é a luz do Sol. São as virtudes da deformação da água e da terra, que acumula na Lua, depois volta. Acumula na Lua e volta. Ali está indicando uma contagem regressiva da deformação. Porque são as virtudes da deformação da água e da terra que acumula na Lua. Aí dá a luminosidade. Então a luminosidade da Lua são as virtudes da deformação da água e da terra, e não a luz do sol. Tanto é que é uma claridade diferente, uma claridade meio azulada. Então quando a lua, se você bater a foto não está na lua cheia, você bater a foto dela bem cheia, aí quando ela começar a minguar, você bate a foto de novo, depois você compara assim. Quando ela está minguando de cima para baixo, mandando para a terra, transmitindo para a Terra, aí dá a impressão que está faltando um pedaço da Lua, né? Aí aquele pedaço está escuro, mas a Lua está lá. Se você comparar com a China, você vai ver. É a mesma coisa, completa tudo. Aí aquele pedaço que está escuro, que ela está minguando,
a visão de baixo para cima está escura. Esse lado que está escuro está emendando com a escuridão do espaço. Aí de vez em quando fica alguns fragmentos da luminosidade, fica aqui. Aí dá a impressão que é estrela. Que é a mesma luminosidade das estrelas. É quem está olhando assim, fica olhando. A Lua é um corpo sólido, está faltando um pedaço. Ele está vendo estrela, mas não é estrela. É fragmento ainda que ficou aqui. A visão de baixo para cima. Olha aí. Então a Lua marca tudo. Você leu isso aí no 176, ele fala disso aí. Os quatro da Lua. E quando a Lua começou a formar, quando a Lua começou a fazer o primeiro quarto, ela levou 1000 anos. A Lua ficou 1000 anos fazendo o primeiro quarto, que é o crescente. 1000 anos fazendo o segundo. 1000 anos fazendo o terceiro, que é minguando. 1000 anos o quarto, que é a Lua nova. Aí, a cada 4000 anos que ela fazia os quatro. E assim veio esse tempo todo. Hoje a Lua faz os quatro em um mês, mostrando a contagem regressiva da deformação, tá? Que o mundo está chegando ao fim. Que são as virtudes da deformação que acumula na Lua. Então ela está mostrando. O ser humano olha a Lua, olha lá, pega até um violão, a Lua dos namorados, não sabe o que a Lua está indicando. Essa contagem regressiva da deformação. Então o mundo está se acabando. A Lua está mostrando. Peraí. A Lua está mostrando. Então você vê o tempo que já passou. Então quem faz os quatro da Lua é as virtudes da deformação. Não é a claridade do Sol. Você vê a Lua, você vê o Sol está bem quente, você vê a Lua lá pertinho e está na minguante, está só um pedacinho. Você vê que não tem luminosidade, por que não clareia a Lua toda? Está só um pedaço. Você vê até a parte escura da Lua. E está de dia. Você mostrando e ninguém percebe isso. Olha aquela arma que tem no meio da água. Oi? Não deve ter uma mão escura. Então esse daí tudo é da Terra, né? A Lua é um aspirador magnético. A Lua ela é coberta todinha por um pó branco. Esse pó branco é da Terra. É poeira, é fumaça, é pedra, o vulcão solta, fumaça de vulcão, fumaça de chaminé, vai tudo para a Lua. Porque a Lua é um aspirador. Ela não deixa passar poluição nenhuma para o mundo racional. Ela fica ali, aspirando tudo. E o Sol está mais para cima, né? O Sol está mais para cima. Agora, do Sol, entre o Sol e o mundo racional, tem um grande vácuo, tem um imenso vácuo. E uma parte do vácuo é habitado pelos planetas virgens. Aqueles planetas virgens, eles foram feitos das virtudes irracionais. Mas tem alguns que saiu de lá e veio para o espaço. E ele desceu tanto que ele passou da Lua. Aí ele ganhou de brinde a poluição. Acumulou neles também. Poeira, fumaça, pedra de vulcão, lava de vulcão. Acumulou nele. E depois que acumula, não sai. Quando eles perceberam isso, estava todo sujo. Aí eles subiram, ficou acima da Lua. Aí para cima da Lua passa, porque a Lua suga tudo. A única coisa que passa são as virtudes da deformação. É a luminosidade, que faz os quatro da Lua, e algumas que passam, acumulam nos planetas também, e formam as estrelas. Então quando você vê umas estrelas, é a mesma luminosidade da Lua. É a mesma luminosidade do planeta que está ali perto da Lua. Mas tudo é da Terra, tudo isso aí é da Terra. Tem alguns planetas que estão cheios de terra, fumaça, pedra, que vem lá de baixo, porque ela está
planeta estava abaixo da Lua. Esse serviço é da Lua, mas como ele estava abaixo, pegou. Aí eles subiram. Aí ficou com vergonha de voltar lá para onde ele estava, que é o lugar virgem, onde tem os planetas lá, mas não tem luminosidade, não tem mais, que não tem nada acumulado de madeira neles. E não tem essa poluição terra que tem nesse sul. Marte, por exemplo, é cheio de pedra, cheio de montanha, tudo da terra. Esses são os comodórios. Fala lá na terra, na guerra, o 176. Está tudo no sul. Aspirador magnético. Então a Lua não deixa passar nada. Além dela ter esse cuidado de não deixar passar poluição nenhuma lá para cima, ela regula a natureza. Quer dizer, as sete partes. O vulcão é regulado por ela. Né? A maré. No fundo do oceano é cheio de vulcão. E ele fica de noite fervendo. Aí faz a água do mar ficar agitada. De noite a água do mar fica agitada. E é controlada pelo vulcão. A mulher, né, também regula com a Lua. Por isso tem regula as datas. Prestar atenção, seguir pela Lua, você vê que dá certo. A mulher não presta atenção. Fala, mãe. Agora, uma curiosidade. A Lua capta toda a sujeira do mundo inteiro? Não escapa nada de lugar nenhum? Que vai subindo, né? É mais vulcão. Vulcão, não sei, que tem vários lugares que solta aquela fumaça alta com pedra. Isso aí vai para a Lua. Até pedaço de lavra vai para a Lua. Agora não tem essa de ficar a Lua recebendo meteoro, nada disso. Colisão de meteoro, nada. Isso aí é pedra daqui mesmo que vai lá para cima. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Shell, que ela pediu para mim. Fala isso. Tem uma pergunta aqui no 13 da regra. Fala assim: todo animal racional é materialista, porque só conhece a matéria. E assim são esses habitantes do espaço, do vácuo e aí dos astros, daí de dentro do elétrico e magnético. São animais racionais em categoria superior ao animal racional materializado. Aí, o que são esses animais racionais do espaço? Não, é os habitantes do espaço. Eles também são chamados de racionais. Sim, porque eles são habitantes do espaço, mas ele está falando aí, não é o do vácuo. Ele misturou aí o espaço do vácuo, porque o ser humano faz a confusão. Porque tem um vácuo, não existe água. Os habitantes do astro inferior, por exemplo, são seres de energia e são habitantes do vácuo. No vácuo não tem ar. Abaixo dele, que é abaixo do Sol, tem ar. São os habitantes do espaço. Os habitantes do espaço são os Exu, que já foram seres humanos. Hoje ele está na categoria superior, porque ele está acima de você e é invisível. Esse ponto. Agora ele está inferior a você porque ele não tem mais raciocínio. Você tem chance de voltar para o racional, eles não têm. Eles têm que ir lá embaixo, descer de classe. Por isso que ele já está na primeira classe das classes inferiores, que é o Exu. Então o racional superior aí é reto, ele misturou assim, porque você ainda vem com aquela mentalidade do primeiro volume. Agora, se você já está lendo, relendo os livros, não, você já tem que separar e ver. Tem que parar e separar. Quem é do vácuo, quem é do espaço, que ele mistura tudo ali. Ele mistura com fluido. Então é só você separar ali. Está falando de duas coisas. Os habitantes dos astros, os habitantes do vácuo, e os habitantes do espaço. O espaço é um vácuo também, assim. Como nem sempre fala o espaço, é o vácuo. Para quem está lendo pela primeira vez, interpreta com. Quando faz vácuo e espaço, mas para quem já está estudando, você tem que separar. Vácuo é uma situação inferior. E abaixo do. Pega um pouquinho do Sol, um pouquinho acima do Sol e um pouquinho abaixo do Sol. Astral inferior.
Aí o resto Então, tudo da é do Terra, espaço. vê assim, da Terra até 1000 quilômetros é o espaço. Da Terra até 1000 quilômetros. Então, esse 1000 quilômetros ele é preenchido por ar. Por ar. Então, todos que vivem ali precisam de ar. Nós, os fluidos, alimentos, que são matéria fina, que se tornam visíveis. Então, eles precisam de ar. A lua precisa do ar também. Não. A Lua foi feita, veja bem, a Lua foi feita das virtudes perdidas da planície da resina. A Lua foi feita. Da água da terra. Não. Da sociedade. As virtudes, a Lua foi feita das virtudes da planície da resina. Ainda era planície, ainda era resina. Não era terra, nem água ainda. Fez a Lua sem os quartos, a Lua sem os quartos. Agora os quartos da Lua é as virtudes da deformação. E o que está acumulado na Lua é da Terra. Era uma lua. A Lua é o núcleo da Lua. É Virtude da da planície da da resina. planície da resina. E o resto da informação. Tudo da Terra. Então a Lua é cheia de pedra, cheia de pó, tem montanha, tem lava de vulcão. Quem estuda a Lua fica doidinho. Já não é Ah, importante falar dessa aí. Se eu colocar as duas, a gente podia começar com a lua. A Lua é fedida, porque a poluição da Terra está na Lua. Mas tem aquele negócio que eu falei que é um Não tem como viver na Lua. Seu João, Como? Isso aí é o ser humano. Porque quando eles chegaram na Lua, tira aquela fora para ver, ninguém aguenta. Porque tudo, essa podridão está acumulada na Lua. Está acumulado na Lua. Isso aí. Então o ser humano acha que tem uns que acham até que a Lua é artificial. Tem uns que ficam estudando isso, achando que não é natural, é coisa artificial. Fala aí, deixa eu mudar aqui. Com a dúvida da distância da Terra, que compõe o espaço, é 1.000 milhões de quilômetros. De quê? Da espaço. 1000 quilômetros. 1.000 quilômetros. Da Terra, Até o sol. da Terra, até 1000 quilômetros de altura. 1000 quilômetros. É o espaço. A 400 quilômetros, 400 quilômetros, tem a estação espacial lá da NASA. 400 quilômetros, 400. Mas ainda acima dela, é 1000 quilômetros. É espaço, então tem ar. Agora a Lua é muito longe. Está bem acima desse espaço. Muito longe. Porque a Lua é 385 mil quilômetros de diferença. É muito longe. Muito. Tem pessoas que estudam a Lua, aí eles ficam estudando assim. Que a temperatura na Lua chega a 100 graus de calor. Tem nada disso. Por quê? Porque ele se baseia pelo Sol. Ele acha que como a Lua está perto do Sol, mas está muito quente, então é o contrário. Quanto mais perto do Sol, é mais frio. Então eles falam que a temperatura na Lua chega a 100 graus. E à noite, 0. Não, não é nada disso. A Lua é um frio lascado. seu João, deixa eu fazer a Tem pergunta daqui gelo agora. lá, acumula gelo. E outra coisa, outra coisa também. O Sol, veja bem, o Sol, está falando dos Comodoro. O Sol, ele é menor do que a Terra. Ah, sim. Se ele fosse maior do que a Terra, como a gente estuda a ciência nossa, o calor dele não permitia que existisse montanhas de gelo. O calor dele derretia as montanhas de gelo. Se ele fosse maior, como mostra essas figuras aí.
Tinha um sol bem alto, bem grande, e a terra bem pequenininha. O sol é menor. Por isso ele ilumina uma metade, outra metade fica escuro. Por isso que acumula essas montanhas de gelo do Polo Norte, do Polo Sul. Se ele fosse maior, nem existia isso. Quer dizer que, por exemplo, a Lua, se jogar uma coisa nela, atravessa, ela é sólida? Não. Ela tem cobertura. Tem cobertura? Pois é, então ninguém pode ir lá, né? Não pode. Ela cobertura, mas é tudo do campo, ela é magnética sólida. Entendi. Aí essa cobertura você não pode pisar nela. Aí dá aquela. É como uma tela. Entendi. Aí fica assim, dá uma afundada. Isso. Aí reflete a luminosidade. Por isso ela recebe. E vai aparecendo a luminosidade. E essa tela é ativada, a gente tá nova, aí a gente olha, a gente vê o ar, não começa na crescente ali, a gente olha, a gente vê ela começando a encher de energia e filete é a galinha. Quando vai enchendo, ela aumentar, até completar, e depois ela manda para dentro, fica vazia. Ela vazia na neutra, é uma vida diferente do planeta. Temperatura e lá na aí você vê a tela, né? A tela. Só que essa tela é da terra. Por isso ela acumula. Então pensamento que é bom. A Lua. Como foi feita a Lua? Qual o ponto inicial da Lua? Um corpo carbônico. Primeiro fez o Sol. A primeira transformação foi o Sol. As virtudes dos irracionais acumulou, virou um foco de luz. Esse foco de luz esquentou. Essa foi a primeira transformação. Aí começou, conforme foi esquentando, foi saindo do Sol o resto da apuração da formação do Sol, formando os corpos carbônicos que ficou esparramado no espaço. Aí um corpo carbônico daquele foi acumulando as virtudes da planície e as virtudes da resina. Acumulou nesse corpo carbônico. Aí formou a Lua sem os quartos, no 7º degrau. Aí só no 18º degrau que ela começou a fazer os seus quartos. Então esse foi o início da Lua. Aí tudo isso aí vai voltando, né? Volta a Lua, volta aquele corpo carbônico que tá acumulado dentro da Lua. No núcleo da Lua, está o corpo carbônico. Quando as virtudes da planície da resina acumulou e ficou aquela bolinha. E aquela bolinha recebendo as virtudes da deformação da água e da terra faz os quartos da Lua. Então, primeiro foi o Sol que deu causa à Lua. Tudo iniciou no Sol. O Sol iniciou. E quem foram os causadores do Sol? Os habitantes que vieram. E por que eles vieram progredindo em cima da parte da planeta? Porque fez o uso da liberdade. A liberdade no mundo racional é um poder. Lá não tem proibição. Como todo mundo é puro, limpo, perfeito lá no mundo racional, eles são os donos legítimos da liberdade. Aí, com base na liberdade, os seus aparelhos, que somos nós, fazemos uso da vontade. Por isso que o pai usa essa palavra vontade na obra para esclarecer. Fazendo uso da vontade, saiu do mundo racional. Mas não foi o uso da vontade, foi a liberdade desses habitantes. Então, com base na vontade, com base na liberdade, todo ser humano faz uso da vontade. Só que a vontade é um lapidador, lapida a gente. Então, essa formação, então, a formação do primeiro ser humano no lugar da vida. Você falou que forma a bolinha. Sim, isso aí Da mesma forma. tudo tem um início. É o início.
Os planetas se alinham, fazendo a divulgação da linha racional. O alinhamento dos planetas está querendo dizer que a Terra está numa linha só, entrando numa linha só, a linha racional. Todos têm que entrar nessa linha. E as instruções estão tudo no livro Universo Desencanto. Mas esses alunos, ele nem procura saber isso. Ele sabe que se trata de uma mudança, alguma coisa alinhada, mas a bicharada não deixa. Porque acha que sabe tudo. Então a Lua não tem mais influência na Terra? A Lua tem. A Lua tem? A Lua é o ponteiro. A Lua é uma máquina que orienta as transformações e a mudança. Só tem. Nós estamos falando de planeta. A Lua não, a Lua já faz parte das 7 partes. A Lua já está por conta da natureza, das 2 energias. Ela comanda aqui. E a Lua é que divulga todas as transformações das mudanças. É a Lua. Tudo tem influência da Lua. Então, as 7 partes do porquê tem influência ainda na Terra, né? Tem. Só os planetas que não. Só os planetas que não. Então os planetas não têm nada a ver com a natureza. Mas qualquer um desses, eles falam que tem. Eles misturam, na verdade não mistura. Planeta com natureza, mistura tudo. E não é. O planeta não tem nada a ver. É uma vida totalmente independente. Das 2 energias que comandam as 7 partes. Essas 2 energias é a natureza. Essas 2 energias comandam as 7. Agora, para o ser humano que não conhece, não sabe dessas 2 energias. A natureza para essas pessoas que não se conhecem é o sol, é a lua, é as estrelas, é o vento, é a mata, é passarinho, é borboleta. Então, isso aí é a natureza. Deixa a natureza entrar e a janela entra um monte de bicho. Isso que é a natureza. Então não sabe o que é. Seu João, o menino ouviu uma fita do segundo bate-papo do senhor. As linhas gerais. Linhas gerais. Tudo isso aí. Mas de forma individualizada, por exemplo, os fluidos de um determinado ponto, digamos, Lua, eles se formam uma linha geral? Sim. No início? Tudo faz parte. A linha geral, essa linha gerais transmite para você. Aí você sabe quem é o fluido eletromagnético. Você sabe quem é a energia eletromagnética, que é a natureza, que comanda as 7 partes. Você sabe quem é os planetas, os virgens, que nunca saiu do seu lugar, está lá intacto. É diferente desses que desceram e ficam no espaço. O lugar dos planetas é entre o Sol e o astral superior. Existe ali um imenso vácuo. Ali estão os planetas. Esses planetas, de que eles foram feitos? Das virtudes também desses racionais que ficou esparramado por aí. Deu causa aos planetas virgens, sem essa sujeira da matéria. Aí alguns desses planetas, curioso, saiu do lugar dele e veio para o espaço. Aí de brinde ele recebeu a poluição da matéria. Poeira, fumaça, tudo que você faz aqui, grito, tudo isso aí só vai para cima. E acumula nos planetas.
Você olha o planeta, aí você vê a diferença de um verde, limpinho, não tem essa roupa da matéria, e Vênus, Saturno, que estão aqui embaixo. Tudo esse material que está nele, acumulado de muito tempo, é do chão, é da matéria. Acumula tudo nele. Então, a visão dá a impressão que o planeta é igual à Terra. Mas não tem habitante nenhum dentro dele. Nem progresso O núcleo dele é só... porque a parte de fora é tipo aquele picolé que tem uma casca por fora, uma casca de chocolate. Então essa casca de chocolate é da terra, que acumulou nele. Mas ele mesmo é uma virtude desse racional que foi esparramado. Como ele faz tempo que saiu de lá e ficou por aqui, recebeu isso aí, ele explica. Tem que falar assim para a gente entender. Não é ruim de voltar de lá para o lugar dele. Ele já foi, chegou lá, foi malhação, malhado ele. Porque tudo tem isso aí, tem brincadeira. Porque tudo é vida. Olha lá, se for lá para baixo, o que você ganhou? Aqui não tem água para lavar você aqui. Aí ele fica mais no espaço, esperando a 22ª eternidade. Porque ele não sofre também. Desde que ele foi feito, ele não sofre. Sofre assim. E ele voltar, e não pode. Se tornou uma vida diferente. Eles são virtudes dos racionais que perderam as virtudes. Pode falar. Vou falar agora que saiu no começo desse ano que a partir de agora o Saturno vai estar influenciando muito na Terra. Tem alguma coisa feita? Desde 1935 eles receberam ordem para o mundo está por conta só do eletromagnetismo. Os planetas não têm nada a ver com a natureza. É totalmente independente. De 1935 para trás, sim, eles influenciavam, participavam. A própria fase racional já afastou eles. Então eles recolheram. Só Marte que está aí. Marte está aí bem próximo da Terra. Então, lapidando, fazendo uso da liberdade. E está aí, esse também, Marte transmite. Transmite lapida o povo. Agora, esses outros tudo é imaginação. Você imagina, acha que vai ser isso, que vai ser aquilo. A televisão vai lá em cima, você tem que dar uma resposta. A mudança de planeta faz isso. Os planetas se alinham, fazendo a divulgação da linha racional. O alinhamento dos planetas está querendo dizer que a Terra está numa linha só, entrando numa linha só, a linha racional. Todos têm que entrar nessa linha. E as instruções estão tudo no livro Universo Desencanto. Mas esses astrônomos, ele nem procura saber isso. Ele sabe que se trata de uma mudança, alguma coisa alinhada, mas a bicharada não deixa. Porque acha que sabe tudo. Então a Lua não tem mais influência na Terra? A Lua tem. A Lua tem? A Lua é o ponteiro. A Lua é uma máquina que orienta as transformações e a mudança. Só tem. Nós estamos falando do planeta. A Lua não, a Lua já faz parte das 7 partes. A Lua já está por conta da natureza, das duas energias. Ela comanda aqui. E a Lua é que divulga todas as transformações das mudanças. É a Lua, tudo tem influência da Lua. Então, as 7 partes do planeta tem influência ainda na Terra, né? Sim. Só os planetas que não. Só os planetas que não. Então os planetas não tem nada a ver com a natureza. Mas qualquer um desses, eles falam que tem. Ele mistura, na verdade mistura planeta com natureza, mistura tudo. E não é. O planeta não tem nada a ver. É uma vida totalmente independente. Das duas energias que comandam as 7 partes. Essas duas energias é a natureza. Essas duas energias comandam as 7 partes. Agora, para o ser humano que não conhece, não sabe dessas duas energias. A natureza para essas pessoas que não se conhecem
É o sol, é a lua, é as estrelas, é o vento, é a mata, é passarinho, é borboleta. Então, para ele, isso aí é a natureza. Deixa a natureza entrar e abre a janela, entra um monte de bicho. Isso que é a natureza. Então não sabe o que é a natureza. E sim, interessava. Você sabia na palma da mão, sabia que você ia ser, sabia que você ia ser pobre, sabia que você ia ser rico, não precisava nem você fazer experiência de nada, se esforçar porque sua riqueza vinha. Era a fase disso, feita pela natureza. Como nós estamos dentro da fase racional, não tem destino. Tanto é que foi recolhido, muitos habitantes foram recolhidos para não ficar aqui atrapalhando. Recebeu ordem, porque antes da fase racional, os habitantes dos planetas, tudo bem, nascia, tudo tinha chance. Nascia uma pessoa com a regência daquele planeta, aí a pessoa passava a ser um filho adotivo daquele planeta. A pessoa era um signo daquele planeta que nasceu. Aí isso aí lapidava às vezes até a natureza, porque a natureza projetava a pessoa ia seguindo aquilo. Uma pessoa nascia na regência daquele planeta, o planeta tinha como obrigação de dar as coisas para ele, porque estava na matéria, aí dava que às vezes nem estava aqui. Aí a natureza era a lapidação deles, e os comodoros, era a lapidação deles. Cada um se acomodou no seu lugar, lapidava um com o outro. Porque tudo isso estava tudo fora do seu estado natural. Aí entre eles brigavam, coitavam. Os planetas não tem nada a ver com a natureza, os planetas é de vida eterna. Não tem progresso dentro dele, não tem habitante dentro dele. O progresso já é uma vida. Então ele dava aquilo. Entre eles se organizavam, dava as coisas, porque nascia na regência dele. Passava 3 meses, vinha outro planeta. Então eles se organizavam. E a natureza não gostava disso, mas o mundo era de todos, hein? Os comodoros eram esses que apareciam. Os comodoros são os habitantes do espaço visível. Planeta, Sol, Lua, estrela, astro, tudo é comodoro. Exu. A influência dos signos não funciona mais. Que é? A influência dos signos, dos astros não funciona mais, então. Funciona porque, para quem não tem conhecimento cultural racional, ainda funciona. Mais fraco. Porque a fase é. Depois que você passa a se conhecer, você começa a dar valor às coisas racionais, porque é de sua origem. Aí você começa a entender. Aqui na matéria você pode ter tudo que a natureza te dá. Mas você nunca vai ficar satisfeito. Está sempre faltando uma coisa. Porque você está fora do seu mundo de origem. É a mesma coisa, você acostumou aqui em Cuiabá, você tem suas coisas, você sai daqui e vai para o Rio de Janeiro. Lá também você tem tudo trabalhando, mas você está sempre pensando na sua origem, que é aqui em Cuiabá, soldado. Eu tenho que voltar para Cuiabá. Assim vice-versa a coisa. Assim é todos que é do mundo racional. Aí você, seguindo isso aqui, que era a fase do rosado da vida, seguia isso aqui. Aí era para isso, agora não, na fase racional não. Por isso que não tem destino. Nem que você olhou na palma da mão, você sabe que o seu destino é ser isso, mas você está na fase racional. Aquilo que você decidir ser, é só fazer pegar firme que você consegue. Porque isso aqui, para você, já não está mais valendo. Foi para outra. Agora, para quem não se conhece, não, isso aqui ainda é. Ainda faz sucesso aí. Mas não virou nada, vai tudo para as classes inferiores. Então, nós temos que voltar, tem que ter essa consciência, a realidade do conhecimento. E tem sua volta garantida, isso aí não tem dinheiro que paga. Por isso, quando você estiver conversando com o seu Manuel, você agradeça a ele. Nas suas orações, você agradeça a ele, porque ele foi o único que teve a coragem